Muito bom dia para você que está acordando agora, muito bom dia para você que está indo para o trabalho, para você que está se preparando para as atividades. Nós estamos agora iniciando o programa Meditações Ponto de Partida. Todas as segundas, às sextas-feiras, você pode ligar aí e acompanhar uma meditação da Palavra de Deus, tá bom? E aos domingos, às 8 horas da manhã, você pode também pegar sua Bíblia e, quem sabe, junto com a família, debater aí temas bem interessantes que nós encontramos na Palavra de Deus. Esse é o propósito do programa Meditações Ponto de Partida. É trazer meditações da Bíblia, é trazer o que a Bíblia diz para você, ok? E hoje o texto está em Mateus capítulo 5, versos 13 a 15. Vamos ler o texto então? Mateus 5, 13 a 15. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão em casa. Jesus ele sempre gostou de fazer comparações, ilustrações. E ele usava do conhecido para o desconhecido. Essa era a estratégia de Jesus. Então ele trazia coisas conhecidas das pessoas que estavam ouvindo para trazer uma verdade por trás disso. E aqui ele usa o exemplo do sal e o exemplo da luz. O sal é interessante. Eu lembro que uma vez meu pai estava no hospital e o meu tio veio nos visitar. E a minha mãe, obviamente, estava cuidando do meu pai, não tinha como ficar em casa. E a minha mãe disse assim, faz um arroz para o teu tio. Você tem todos os outros alimentos aí para o almoço, mas só falta o arroz. E eu lembro que eu não era um exímio cozinheiro, hoje eu sei fazer um pouquinho melhor o arroz. E eu lembro que eu esqueci de colocar sal. E aí quando fomos almoçar, estava tudo perfeito, mas o arroz sem sal. Qual é o efeito que o sal traz? O sal traz o gosto. E Jesus está dizendo assim, na sociedade que a gente vive, a gente tem que trazer alegria para as pessoas, a gente tem que trazer algo de bom para as pessoas. A gente não pode simplesmente ser um peso para as pessoas. E Jesus está dizendo assim, faça a diferença. A mesma ideia da luz. Você já viu quando falta luz e você tem que pegar o seu celular ali, acender a lanterna, antigamente a vela, E interessante, você precisa de luz, porque senão você não consegue encontrar o caminho e você fica, muitas vezes, batendo num móvel, no outro. E Jesus está dizendo assim, então, seja um sal, seja a luz lá na tua casa, não seja um peso, no caso, para o pai, para a mãe, para o filho, para o esposo, para a esposa. No lugar de trabalho, traga alguma coisa de bom para as pessoas, que elas tenham prazer em estar na tua companhia. É claro que existem pessoas mais extrovertidas, outras menos extrovertidas, mais introvertidas, está tudo certo. Mas a gente pode fazer a diferença onde a gente está, correto? É isso que Jesus está querendo dizer. Você pode trazer esperança para aquela pessoa que está passando por um problema de sofrimento por causa de um relacionamento que não está legal. Você pode trazer esperança para uma mãe que está desesperada porque um filho está no mundo das drogas. Você pode trazer esperança para alguém que perdeu um ente querido, para alguém que está sofrendo por uma questão de solidão, quem sabe de depressão. Jesus está querendo nos mostrar que o cristão ele tem que realmente entender que ele tem um papel muito importante na sociedade em que vive. Interessante que o livro Maior Discurso de Cristo, na página 37, diz que estava amanhecendo. E Jesus fala essas palavras quando estava recém o sol aparecendo. E por isso que ele usa a ideia da luz. A noite tem o seu papel. A noite foi feita para o descanso, para nós dormirmos. Mas é tão bom quando você percebe que o sol ele aparece. E quando a gente pega dias nublados, muitos dias seguidos, parece que dá uma angústia, não é verdade? Porque você quer ver a luz, você quer ver o sol, E Jesus está dizendo assim, veja a alegria que as pessoas têm ao ver o sol. Ninguém gosta de ir, por exemplo, para a praia num dia chuvoso. Você quer ver o sol. Então é mais ou menos essa ideia, que o cristão ele deve desempenhar na sociedade em que vive. E a ideia do sal é a mesma coisa. Uma comida sem sal pode ser a melhor comida. Ela não traz alegria, não tem sabor, não traz sentido. E Jesus, ao nos comparar com o sal e a luz, ele quer dizer assim como eu fiz. Você sabe o que Jesus fez. Jesus mudou a história da humanidade. Existe uma história antes dele e uma história depois.
E ele foi justamente esse sal, essa luz, ou seja, ele deu sentido para que as pessoas pudessem então entender de que vale a pena viver. E o cristão tem um papel muito mais importante nos momentos em que nós vivemos na sociedade moderna, onde as pessoas não têm mais esperança, onde as pessoas vivem de mal a pior, né? Onde a lei da entropia ela está dominando e tudo está se degenerando. Nós que conhecemos a Bíblia, você que quer conhecer a Bíblia, você que quer ser uma pessoa melhor, precisa entender que nós viemos ao mundo para servir e não para ser servido. Se você tem vontade de conhecer mais temas como esse, se você tem vontade de se aprofundar na palavra de Deus, nós temos a oportunidade de oferecer esse estudo bíblico aqui, Ponto de Partida, ok? Onde você tem alguns temas aqui da Bíblia e você tem as perguntas, as respostas que você pode encontrar na sua Bíblia. É isso mesmo. A Bíblia é uma só. Nós temos diversas versões do grego, do hebraico, mas a Bíblia é uma só. Não é? Uma fala banco, outra fala, quem sabe, sofá, mas a ideia é a mesma. E nós precisamos entender de que a palavra de Deus, ela veio para te trazer luz, para te trazer paz, para te trazer alegria. E não esqueça, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.